Sarney é ausente, né? Já falou também, ele criou um artifício e já fez a sua fala. O deputado Edmilson Rodrigues, com a palavra, deputado Edmilson. Presidente, nós estamos aqui premidos pelo tempo, não é? Então eu pretendo ter acesso às palestras que eu não consegui ouvir, porque estava em outras comissões. Esse é o nosso dilema aqui. Não temos condição de exercer o poder da ubiquidade, né? E aí, não é só Santo Antônio, né? E temos que viver esse drama, de pegar partes. Eu estava ali participando de uma PEC que tem um pouco a ver com esse debate, a PEC 39, que discute os terrenos de marinha. Na verdade, atinge, baseado em uma lei de 831 ou 931, todos os municípios que têm rios urbanos. Belém, metade pertence à União, né? São terras de marinha, e várias das cidades, pequenas, grandes, mais ou menos urbanizadas, enfrentam essa situação, né? Mas me chamou a atenção, e eu falo isso, porque se eu penso que uma área a ser urbanizada pertence à União, para liberar recurso na Caixa e fazer uma licitação, tem que ter o título, e a prefeitura vê uma ocupação de um rio urbano, não pode interferir porque é competência federal, mas o governo federal não consegue ter poder de polícia para... É um pouco parecido com o que ocorre em outras áreas, inclusive na educação, né? Então, a deputada tocou nesse ponto. A rigor, é positivo termos sistemas nacionais de saúde, educação, mas é verdade que a ideia, digamos, de pensar sistemicamente, até para que um Estado ou município receba da União, ou o município receba do Estado um repasse, obedecer certas políticas que estão sistemicamente pensadas, a ideia é positiva. Mas o que se vê nos mais diversos âmbitos, então, planos diretores urbanos, onde o consultor chega, ele fez em Uberaba, aí vai lá em Parauapebas. É a mesma base, como se fossem realidades idênticas. E os planos de educação, como os planos de resíduos sólidos, entram numa mesma lógica. É bom para consultores que ganham dinheiro das prefeituras, dos estados, mas a rigor nós ficamos com várias leis para cumprir prazos sem eficácia. Aí viram letras mortas, não é? Eu acredito que o nosso país investe ainda insuficientemente em educação, mas é verdade que há muita dispersão de recursos. Seja pela corrupção, por uma licitação mal feita, um projeto mal feito que gerou uma licitação mal feita e inviabilizou a obra, seja pela burocracia na hora de medir uma obra e pagar, a liberação, está ou não no CADIM, significa às vezes que uma obra licitada legalmente, com um projeto bem feito, é inviabilizada por falta de liberação de recursos. Então há muitas pedras no caminho da educação brasileira. E eu sei que quem está à frente de órgão, a respeito das nossas diferenças, tem vontade de resolver isso. Então eu creio que há realmente necessidade, essa comissão e esse debate cumpre esse papel, de um esforço para pensar federativamente, no sentido de pensar as três esferas da federação no seu papel de compartilhamento de políticas de complementariedade, sabe? Porque o que existe hoje é uma certa tentativa de ler a Constituição brasileira e dizer, olha, ensino fundamental é competência do município. Não é, prioritariamente dos municípios. Aí os estados vão abandonando e se atém ao ensino médio, que seria a prioridade dele, que não, essa é a minha competência. A rigor, está certo o senador Cristóvão, e aqui alguns dos palestrantes, quando diz, a União, como os estados, podem atuar em qualquer área. Aliás, até os municípios podem ter universidade e manter escolas de nível médio. É claro que prioridade não é exclusividade, nem competência exclusiva. Mas essa fala é apenas mostrar que a fragmentação ela é muito prejudicial. Então, a despeito de haver uma concentração de renda, de receita, como até o deputado Raul observou, né? Há uma concentração de renda.
ainda que haja repasse e a gente precise fazer uma contabilização legal, né? E a Undime tem uma história importante, assim, uma contribuição importante, né, nesse processo, mas assim, não está sobrando dinheiro, essa é a grande drama. Então a União concentra o investimento, seja em infraestrutura, seja em educação, e a infraestrutura educacional, inquestionavelmente estão comandados pelos municípios aí. Mas é verdade que, inclusive, o mais caro não é fazer o prédio da creche. Pode ter um programa para construir creche e um bando de prefeito vai dizer, eu não quero. Porque como o mais difícil não é ter 10 milhões para fazer uma unidade de saúde. Você gasta 10 milhões no prédio, inaugura, e vai ter que gastar 100 milhões ao ano para atender as pessoas ali, os usuários. Então, esse é o nosso dilema. A ação fragmentada por várias esferas, sem um planejamento mais intenso, de modo que os planos estaduais cumpriram os prazos, mas é como se não dialogassem com a política nacional, e os planos municipais vão cumprindo os prazos e são meras leis não eficazes, né? Porque exatamente elas apenas consolidam essa fragmentação, sabe? Então, o debate é bom, há informações importantes, nós trabalhamos com vários elementos aí que não são tão palpáveis, né? Toda a commodity está submetida a essa lógica de mercado, isso é triste, por isso que eu sempre fui um crítico, e não é consenso isso aqui, nem na sociedade, né? Eu sou um crítico da desindustrialização, da comoditização da economia brasileira nos últimos anos, né? Porque nós ficamos reféns dessa situação em que não só o petróleo, o minério, a soja, tudo está submetido à lógica de mercado. Então, quando cai os preços das commodities, nós vivemos a crise que estamos vivendo e ainda algumas obrigações, se os contratos com as commodities, eles podem ser mudados facilmente pelos que tinham contratos de importação, mas os contratos para pagamento de juros e serviços da dívida não têm sido flexíveis. Nós temos pago até 70% de ágio sobre títulos, né? E isso é quase que intocável. Eu tenho repetido isso porque a gente tem pouco espaço na imprensa. Nós aqui fazemos uma farsa de aprovação do orçamento. Por quê? Porque o relator geral da República, que é o senador Romero Jucá, o relator do orçamento, que tem sido o relator de vários projetos importantes da República aí, ele confessa. Este ano agora 47% são intocáveis. Então a banca financeira decide. Então, decidiu que a metade do orçamento de uma república, que é a 8ª economia do mundo, tem que ser para pagar juros e amortização da dívida. Daí que eu acho que o nosso papel, no nosso dissenso, é tensionar para que, por exemplo, áreas fundamentais como saúde e educação não sofram por conta dessa política. E o que ocorre é o seguinte, que se esse compromisso está mantido, em respeito aos contratos, mas a verdade é que o contrato com os municípios, com os estados, com a cidadania brasileira está sendo descumprido. Olha o que o nosso ministro, pessoa que eu leio, eu conheço, eu não sou filósofo, eu sou arquiteto e geógrafo. Mas eu leio o nosso ministro, fiquei feliz com a nomeação dele. Mas fiquei triste logo quando ele disse, não, tudo bem, o ajuste, nós vamos assumir. Aí tirar quase 10 bilhões, reitores tendo que redefinir, não tem perda porque é o que vocês não gastaram no passado. Não gastou como? Muitas vezes não gastou porque está no CADIM, por uma série de problemas burocráticos, não conseguiu gastar. Não é que o dinheiro intencionalmente fosse devolvido por um reitor. Como prefeitos tem que devolver também por dificuldades práticas. Então há corrupção, e nós estamos aí cheios de exemplos. No meu estado, toda semana tem alguém denunciando um prefeito. Semana passada foi um escândalo. Prefeito preso com armas na sua casa. E uma das principais denúncias, desvio dos recursos da saúde e da educação. Ou seja, dinheiro do Fundeb para comprar fazendas, para enriquecer, para alimentar a bandidagem com recurso público, enquanto as crianças estão sem merenda escolar, sem escola, e daqui a pouco põe na cadeia, porque o culpado é a vítima, que é o que está ocorrendo aqui em grande medida, com teses, a meu ver, conservadoras,
e retrógradas como a da redução da maioridade penal. Então é um tema muito importante, né? E eu creio que o debate enriquece, ainda que nós saiamos com muitas dúvidas. Momentos de crise, corte de um recurso que já era insuficiente, aumenta ainda mais a quilometragem que devemos correr para alcançar a meta dos 10% como mínimo do PIB investido na educação, né? Eu sei que a despeito da boa vontade isso tem que ser dito. A presidente da República deve negociar, ganhar força e, se possível, reconstruir a sua base de apoio, mas não para aumentar as perversidades, mas para dizer para aqueles que lucram muito no sistema financeiro que não é mais suportável. Um paísinho como a Grécia, com um PIB minúsculo, não conseguiu mudar tudo, mas ao enfrentar e defender o interesse da soberania do povo, conseguiu condições melhores, né? O Equador conseguiu reduzir em 70% a sua dívida. Aqui, 5 bancos, incluindo o Banco do Brasil e Caixa, ano passado tiveram 63 bilhões de lucro líquido. Líquido, só para fazer festa e acumular cada vez mais. E nós temos a manutenção de uma política que só favorece o grande capital financeiro. E os prejuízos são sociais, porque o recurso, olha, cortar 54% dos recursos do Ministério da Saúde é um desastre. Aí aqui tem deputados, empresários reclamando. Mas o problema é que é ruim para as empresas, pelas obras que não vão acontecer. Deputado Edmilson, e eu vou só para porque começou a hora do dia. Tá, obrigado. E eu concluo então dizendo que são dilemas. Eu infelizmente falei muito, certamente, coisas que não são consensuais, mas eu creio que um debate como esse deve provocar o que, a meu ver, é essencial. As pessoas com formação de bem, como a equipe da educação, o ministro, nossa presidente, com a história que tem que mudar o rumo da prosa. Neste momento de crise, é chamar os que ganharam muito ao longo das últimas décadas, porque se é uma coisa verdadeira, nunca o agronegócio ganhou tanto e os banqueiros quanto nas últimas décadas. E aí o que você vê, eu concluo com isso. Enquanto se cortou 11 da saúde e quase 10 da educação, aumentou-se o plano safra para o agronegócio em 33 bilhões, mais de 20%. É inadmissível. Qual é o poder da Cátia Abreu? O que isso vai significar se as commodities estão com preços rebaixados? Então, nem é a agricultura familiar a prioridade, e é a educação que perde, é a saúde que perde, são as universidades, são as prefeituras, é o programa de creche, porque existe um plano, mas eles não avançam porque também há dificuldades de liberação de recursos para a infraestrutura educacional. Então, realmente, nós temos que superar essa crise, e eu acho que o caminho é não só pensar no pré-sal, nas flutuações do preço, mas é pensar realmente, do ponto de vista mais estratégico, num planejamento global para o território brasileiro, vendo as diferenças e as dificuldades específicas de cada município, de cada estado, porque cada um tem as suas dificuldades. Criar mecanismo para impedir que um que tenha muito também, diga que tenha pouco para ter acesso à parcela dos 10% ali para resolver, porque tem estados muito ricos que não pagam o piso salarial e tem pobres que pagam. Então é uma grande contradição. E o cara está ali pedindo porque diz, eu não posso pagar porque preciso que o governo federal nos ajude, né? Então tem uma série de problemas e que, pelo menos aqui, nós enfrentamos de forma transparente, sincera, o debate, ainda que, claro, não temos a ilusão de ter solução numa conferência como essa. Muito obrigado. Obrigado.